Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, e a vizinha Filadélfia tem toque de recolher por causa dos novos protestos contra a morte de um homem negro pela polícia. Barão, bom dia. Fala, Megali, bom dia para você, para Sheila, para Carla, todo mundo no Brasil. A gente trouxe informação aqui na Band News FM. O Walter Wallace Jr., 27 anos, foi morto após ter um surto, segundo a família, tem problemas mentais. Ele estava com uma faca na mão quando foi atingido por mais 10 disparos por 2 policiais na última segunda-feira. E na sequência a gente viu aquela situação que a gente já tinha visto em outras oportunidades nos Estados Unidos, com as manifestações ganhando peso, não só na Filadélfia, mas também em outras partes do país, como aqui mesmo em Nova York. Mas a decisão do prefeito, do governador local, foi justamente decretar toque de recolher. Então, ontem à noite, por exemplo, as manifestações voltaram a acontecer, mas não tivemos os saques, as depredações que tivemos por 2 noites seguidas na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Em uma das imagens, Megali, a gente mostrou ontem no Jornal da Band, né, o pessoal simplesmente levou um carrinho para assaltar um supermercado, levando uma máquina de lavar, para você ter uma ideia do tamanho da depredação e também de como tem cara que aproveita esse momento para roubar mesmo, né, para saquear as lojas e supermercados por lá. O fato é que 200 homens da Guarda Nacional foram acionados para aumentar a segurança na cidade. A Pensilvânia, que é um dos estados-chave na eleição presidencial, faltando 5 dias para a eleição aqui nos Estados Unidos, Megali. Barão, o que é essa apuração estendida que 2 estados americanos já anunciaram que vão adotar, hein? Na verdade, a Suprema Corte decidiu que 2 estados americanos vão poder apurar votos depois do dia 3 de novembro. Então, os votos não precisam necessariamente chegar no dia 3 de novembro. Como assim? Como a eleição aqui esse ano, mais estados abriram a possibilidade de voto pelos correios, aquelas pessoas que colocarem na urna no dia 3 de novembro o seu voto, tudo bem, vai contar. E as pessoas que colocarem no correio, sabe, vai lá, joga no correio. No dia 3 de novembro, esses votos também serão contados depois. Então, imagina que o correio vai ter que chegar até essa cédula, até a Justiça Eleitoral, para depois os caras contarem. Agora, Megali, a situação foi determinada em 2 estados por causa da Suprema Corte que teve essa autorização. E são 2 estados chaves. Um deles é a Pensilvânia, justamente, e o outro é a Carolina do Norte. 3 dias depois, até 3 dias depois, se esses votos chegarem, eles vão ser contados. Detalhe, Megali, a eleição por aqui, diferente de todas as outras, aqui até o meio-dia da quarta-feira, a eleição vai ser na terça, até meio-dia da quarta-feira, mais ou menos, você já sabia quem ganhou e quem perdeu? Apenas 8 estados esperam divulgar pelo menos 98% da contagem dos votos, até o meio-dia da quarta-feira. Diferente de todas as outras disputas, o vencedor, Megali, só vai ser conhecido muito tempo depois. 22 estados, além do Distrito de Colômbia, onde fica a capital americana, autorizaram o recebimento de cédulas depois do dia 3 de novembro. Ou seja, Megali, essa apuração vai demorar para a gente ter certeza de quem foi eleito presidente dos Estados Unidos. O Barão, quem era vivo e que já tinha idade para acompanhar as notícias em 2000, não esquece daquela histórica eleição que foi parar, inclusive, na Suprema Corte. Aliás, acho que não chegou à Suprema Corte, o Partido Democrata desistiu antes. Mas foi uma longa trajetória de recontagem de votos, a cédula no estado da Flórida era muito confusa. Você tinha que furar a cédula e aí alguns furos não eram feitos por completo e você tinha que analisar voto a voto se aquele valia ou não. A eleição era entre Al Gore e George W. Bush, Sheila. E teve um jornal americano, também não vou lembrar qual, que na madrugada da apuração dos votos lançou uma edição em que se lia bem grande. Bush. Eles cravaram ali que o Bush venceria. Aí a coisa começou a ficar confusa, mas essa edição chegou aí pra banca. Era Bush e a foto do George W. Bush. Aí depois daquele mesmo dia, eles trocaram a edição porque parecia que o Al Gore ia vencer na Flórida, que era o estado decisivo, e lançaram uma capa idêntica, só que com o nome Gore e a foto do Gore. Aí começou a ficar mais confuso ainda, porque estava muito apertado, porque entrou o governador na parada, que era o irmão do George Bush, o Jeb Bush, e aí a manchete foi Gore? Com uma interrogação. E aí a última edição, lançada só depois de o Partido Democrata recuar, foi de novo a mesma
que foi lançada naquela madrugada? Bush. Então, 4 capas idênticas, porém diferentes. Sei lá se a gente não vai ter uma confusão parecida esse ano, hein, Barão? Tenho certeza que vai ser assim. A única possibilidade de não ser assim, Megali, é se alguém abrir larga vantagem logo de cara, né? Se a contabilização ali dos votos indicar que ou o Biden ou o Trump conseguiu conquistar o estado, digamos, com uma larga vantagem. Agora, você pega a Flórida, por exemplo, as pesquisas mostram empate, né? Então, uma dá um pouquinho a mais para o Biden, outra dá um pouquinho a mais para o Trump. Ou seja, tem alguns estados onde a certeza absoluta só vai ser feita lá na frente. E se esse estado for representativo no número de delegados, na computação final, pode ter certeza que vai ser desse jeito, né? Biden, Trump, Trump, Biden. Enfim, Megali, vai ser muito diferente daquelas eleições que nós acompanhamos por aqui, quando estava muito claro que Obama era o vencedor horas depois da votação, né? Ou a última, né? Em que não havia dúvida de que Exato. o Trump de fato havia ganhado no colégio eleitoral. Vamos lá, que seja com o mínimo de confusão possível. Barão, bom trabalho para você. O Barão volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Band News Station. Valeu, bom trabalho para vocês, até mais tarde. Valeu, um beijo.